Bom dia pessoal, meu nome é Matheus, eu estou cursando agronomia na UTFPR do campus de Dois Vizinhos e vou estar fazendo uma entrevista com o meu pai aqui, o seu Darcy de La Pasco, para a gente estar falando um pouco sobre a evolução da suinocultura no sudoeste do Paraná e como ela se iniciou, como foi as evoluções delas no período do tempo. Bom, você podia falar um pouco do início, que foi ali em torno dos anos 70 mais ou menos, como que foi, como que era uma produção voltada mais para os safristas, né, que derrubavam mato e soltavam os porcos. Podia falar como que era essa criação para levar para os safristas, mais ou menos? Que a gente sabe que a gente, quando a gente era criança, que eles falavam, e daí meus vizinhos aí também falavam agora, o último, meu vizinho, o Rubens Furlan, que fazia essa safra, que faleceu faz uns 2 anos, ele levava esses porcos comuns, levava a pé daqui lá de Beltrão, no município de Capanema, ele tinha um sítio lá, fazia safra lá e levava lá. Então, pelo que a gente sabe de safrista é isso. Mas o tempo já de criar os porcos soltos, comum, e daí nós, piazada, laçar os porcos, tempo de estarem grandes, criado já para enchiqueirar, que a minha mãe pedia, para daí engordar. Então, o que a gente sabe dos porcos comuns é isso. Hum. E, tipo, nesse período, a alimentação deles era a base de, como eles eram soltos, tipo, a base de pinhão, esse tipo de coisa? Eles criavam, soltavam, criavam os porcos soltos, as porcas iam pro mato, minha mãe, meu pai falava, meu pai faleceu antes, minha mãe falava, meu tio, que soltava os porcos e se criavam no meio do pinhal, comendo, e as porcas criavam lá no meio do mato, suas crias, e vinham com já com os leitão grandes, e comiam pinhão e vinham nesse tipo. Daí tinha a encerra também, enceravam eles para criar ali, para depois de criado enchiqueirar e engordar. Aí criado, engordado com mandioca, milho, ração se usava pouco, né? Naquele tempo, abóbora, isso aí. Nesse que ele está falando já seria do segundo período, em torno dos anos 70 em diante, que já teve esse processo de estar fechando os porcos em serras, em cercados fechados, e também já começou a ser feitos chiqueiros para ser criado. Tipo, houve um aumento da produção e tipo, ainda com um trabalho muito grande para você produzir pouco, mas já teve uma evolução em relação até os safristas, que demandava muito trabalho para você criar os porcos soltos com alimentação do mato, tipo, bebendo água em rio, e até não tinha ainda muito controle de doenças, que era mais a base de ervas naturais, assim, esse tipo de coisa. Vou pedir para mostrar aqui um exemplo que a gente tem até hoje, aqui em casa, que é do chiqueiro, onde é criado porcos comuns, que a gente cria para banha, para o consumo mesmo e para carne também. Que esse foi o segundo período. Dos anos 90 em diante, a gente já teve um processo de industrialização muito grande na suinocultura. Já houve o aparecimento aí de indústrias para fazer integração com agricultores, com suinocultores, que já foi um processo já que demandou tipo mais capital, e já teve tipo, dá para dizer que aparecimento de talvez latifundiários nesse sentido, tipo pessoas com capital, com a disponibilidade de capital maior para poder investir nesse processo, que até hoje se tem isso, o mais industrializado, a base de ração mesmo, conforme a aptidão do porco. Por exemplo, você tem matriz e vai ter uma ração voltada para isso, pós-desmama outro tipo de ração, para engorda outro tipo. E também na questão da genética, que no primeiro período aí da suinocultura era basicamente porco comum, né? Tinha porco para banho e porco para carne. Depois, no segundo período, começou meio que um processo de fazer cruzamento de espécie comum, tipo, por exemplo, o piau e o canastra. E no terceiro aí, período dos anos 90 até hoje, a gente já tem uma genética muito mais controlada, tipo, dá pra dizer que tem uma genética importada, com Landrace, Largue White, até o porco Duroc, que é até um processo totalmente controlado. A gente já tem o processo de inseminação artificial usado para se ter uma produtividade maior, totalmente controlada, buscando o lucro. Bom, seria isso, pessoal. Obrigado.